Olá, como vai você? Tudo bem? Estou te fazendo um convite muito especial. Que tal maratonar no J17 Talks? Mas também fazendo um agradecimento pela sua companhia. Você que tem aí curtido, comentado e estado conosco em todos esses episódios. Mais um J17 Talks no ar, Zé Manuel. Muito conhecimento relevante sendo entregue para todas as pessoas. Que legal. E olha, hoje nós temos uma convidada especial que é a Camila Garcia. Fala conosco direto de São Paulo, aqui pelas redes. Camila, como vai você? Tudo bem? Olá, Nascimento. Olá, José. Muito obrigada pelo convite. Um Mas prazer ter você aqui conosco. nós estamos super honrados. Eu vou daqui a pouco fazendo as devidas apresentações para a gente não perder tempo, né? Camila, você tem feito um trabalho sensacional de comunicação, de relações públicas dentro das empresas. É isso mesmo? Comunicação é uma das chaves do sucesso dos negócios? Bom, é o que eu acredito, né? É o que eu trabalho, né, há 15 anos, não sozinha, né, com um time e com profissionais, né, como vocês. E no mercado de trabalho também conheci, né, tive o prazer de conhecer vocês. E sim, respondendo a sua pergunta, acredito muito que reputação, visibilidade, construção fazem parte de uma empresa, né? Uma empresa que valoriza a sua comunidade, que valoriza o seu cliente. E hoje em dia os clientes estão cada vez mais exigentes e também cada vez mais bem informados, né? Então, antigamente a comunicação também era um pouco mais restrita, né? Hoje em dia, com as redes sociais, essa blusa, por exemplo, que eu estou usando, que eu estou vestindo, eu não Bonita por comprei sinal, né, ela. Zé? Sim, Muito obrigada. Eu não comprei só porque eu achei bonita, mas eu comprei porque eu fui pesquisar a cadeia dela, eu fui pesquisar quem é a empresa, quem são os porta-vozes, então Olha. isso é interessante, né? Porque a gente, como comunicador, tem que fazer essa reflexão que, né, tem tudo a ver com o nosso trabalho. Então, reputação, né, é uma construção realmente de muitas pontas. Verdade. Ô sem Zé, e dúvida. tem uma coisa muito bacana em relação a Camila. Nós estivemos recentemente no evento Corban 360. A assessoria dela fez um trabalho magnífico de comunicação, de relações públicas, de encantamento. E não é à toa, né? Porque a Camila e a equipe têm mais de 15 anos com relações públicas, jornalismo, atendendo clientes aqui, ó, que eu fiquei embasbacado, ó. Sabesp, Americanas, Ambev, Smart Fit, Hope Lingerie, Imaginarium, né? E quando você fala nessa construção, no cuidado, é muito interessante quando a gente percebe que a empresa não pode mais se restringir à questão do produto ou do serviço que ela oferece, mas precisa ter um olhar muito amplo de todos os impactos que ela tem em relação aos seus stakeholders. Camila. Sim, obrigada aí pelo reconhecimento, Nascimento. Embora a Comunican seja uma empresa, né, um pouco mais jovem, né, do que os 15 anos, mas a minha trajetória profissional, né, como você aí citou, eu passei por diversas empresas, né, agências de comunicação e também na Sabesp, por exemplo, eu trabalhei dentro da companhia, que é a companhia de abastecimento de água aqui de São Paulo, e nesses 15 anos eu passei por essas empresas onde eu aprendi muita coisa, né? Como você bem falou, também não sozinha, obviamente, sempre com muitas pessoas. E cada empresa tem um objetivo, cada empresa tem o seu momento, né? Então, nesses 15 anos não foram só empresas, né, conhecidas, mas também foram empresas pequenas, né? Que também são importantes, né? Muitos empregos gerados, grande parte, na verdade, na nossa economia no Brasil, são gerados por pequenas empresas, então é muito bom, eu realmente amo o que eu faço e cada cliente é um desafio. E eu tenho uma brincadeira, Zé, que eu digo o seguinte: cuide bem e não desmereça, abrace e encante pequenas empresas, porque elas vão ficar grandes. E não é só isso, Nascimento. Cada vez mais as pessoas querem comprar de marcas com as quais elas se identificam. Então, quando nós falamos hoje de reputação, é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Isso não é tão superficial. As pessoas querem comprar de marcas com as quais elas se identificam em termos de identidade visual. Isso é bacana, gostei do look. Mas qual que é o propósito dessa marca? Essa marca levanta qual bandeira? Essa marca, ela defende o ESG, ela defende
quê? No Ela é que ela coerente, acredita? né? No que ela acredita? O produto pode ser bacana, o produto pode ter um preço bacana, mas a gente acaba comprando cultura. E o trabalho de relações públicas e o trabalho de imprensa procura mostrar tudo isso através de uma dimensão que é muito mais verdadeira. É diferente da propaganda, onde nós entregamos uma campanha propondo um posicionamento, e claro, o consumidor vai aceitar ou não esse posicionamento, através de vários canais. Impresso, mobiliário urbano, digital, vídeo, eventos, mas é através da imprensa que essa opinião, ela de fato é confirmada. Uhum. Quando a gente leva isso para a imprensa, a gente abre os canais para poder ouvir o que o mercado pensa. Inclusive quando a gente vai para as redes sociais, Meta, LinkedIn, Você etc. pega a carona na credibilidade do produto notícia, né? A credibilidade do produto notícia vai confirmar a credibilidade da sua reputação ou desmontá-la. Então, nenhuma marca sem uma base de reputação sólida e constante se sustenta. Isso é fundamental. E esse é um dos trabalhos que a Camila faz aqui, principalmente utilizando o trabalho dela de imprensa para repercutir a reputação das marcas. Nós tivemos o prazer de conhecê-la lá no evento Workshop Corban 360, que nos episódios anteriores nós dissemos aqui que estaríamos presentes. O evento foi espetacular. Estivemos presentes com um stand belíssimo. Depois vale a pena a gente colocar as imagens aqui. E pudemos nos comunicar com o universo dos correspondentes bancários, das promotoras, que são os grandes originadores de crédito consignado e massificado hoje do Brasil. Lá nós pudemos apresentar as nossas ofertas, o nosso propósito, a nossa vocação e a proposta de valor que nós temos para ofertar para eles. E isso será confirmado por todos eles através de todos esses canais de comunicação e vai ser verificado através do trabalho de imprensa que todos nós fazemos. Muito bom, né? Zé, daqui a pouco eu quero te convocar para fazer perguntas fortes aí para a Camila, para que ela nos ajude. Você que está aí olhando para a comunicação da sua empresa, que quer melhorar ou que quer fazer gestão de crise, todos esses assuntos estão aqui nesse nosso bate-papo, nessa conversa. Camila, eu queria que você explicasse para nós na prática, né, como trabalhar, como construir imagem e reputação, né? Quais são os pilares e como que as empresas podem desenvolver essa não só competência, mas essa qualidade tão imprescindível. Por quê? Negócios, produtos e serviços, as empresas fazem com muita qualidade, mas nem sempre a comunicação, a questão da reputação está na sua maior preocupação. Qual é o caminho? Eu costumo dizer que são 3 pilares, né, que eu acredito, Nascimento. Não sei se vocês concordam comigo, mas conteúdo, né, é super importante. Até o que o José falou, né, para levar para a imprensa, inclusive no momento que a gente vive, né, de fake news, de redes sociais, o trabalho do jornalismo sério, ele é muito importante, né, porque tem apuração. E isso é levado a sério também, né, pelo profissional de relações públicas quando está construindo a reputação ou trabalhando, né, de uma empresa. Uma outra coisa que eu acho super importante também é o relacionamento, né? Então, eu, por exemplo, conheci vocês no evento, a gente está aqui hoje conversando neste podcast, a gente criou, né, um laço e a gente, né, está mantendo e com certeza teremos outras parcerias. Então, sabe que você trouxe uma questão que eu acho super interessante. Nós temos um amigo em comum, que é o Alexandre Conte, que ele diz assim: faça amigos, negócio é consequência, que é um pouco dessa base, né, reputacional. Negócios perenes, com certeza. Negócios oportunos, só daquele momento, você faz uma vez só. Mas com amigos existe um laço de confiança que está relacionado à reputação. Então temos conteúdo, relacionamento. E o terceiro? Dica. Boa. Estratégia. Cada desafio é um desafio, né? Então, vocês trouxeram, né, o evento, né, por exemplo, do correspondente bancário, né, que é o universo de vocês, né? Mas, por exemplo, aqui na Comunicam, a gente tem clientes de diversos segmentos, então
Este é um exercício que eu sempre levo, né, para o Gabriel Ramalho, né, que é o idealizador, o fundador, né, do evento, né, que é o evento mais importante do segmento atualmente aí no país. Mas, embora seja um evento super importante para o mercado, ele não é conhecido para grande parte das pessoas. E também, jornalista são pessoas, jornalistas são seres humanos, né? Embora às vezes a gente ache que não é. Então, a gente também tem feito um trabalho de educar o jornalista, né? Formiguinha, né? Eu chamo. Evangelização. É verdade. É verdade, evangelização, e eu também falo muito que é um trabalho de formiguinha, porque o trabalho de reputação, ele é difícil, né, de construir, mas ele é muito fácil de desmoronar. Inclusive, a gente está vivendo um momento, né, houve, né, as fraudes, né, do INSS, então é um momento também delicado para o segmento. Inclusive, essa semana, uma pauta que a gente está trabalhando com a imprensa, né, para quem não sabe, né, pauta é um assunto, né, um gancho tema, aí, né? Que gere um tema, exatamente, Nascimento, que com as fraudes, né, o governo, ele fez uma série de medidas que são super importantes, né, por questões de segurança, porém, né, como muitos casos, existem o contraponto, então, a gente sempre tem que levar em consideração que o Brasil é um país continental e que, né, não é um país que, né, no interior, muitas vezes as pessoas não são familiarizadas com a internet, familiarizadas com aplicativo, etc. Então, eu fico imaginando, por exemplo, meus pais que têm 70 anos, se eles fossem fazer um empréstimo e tivessem que fazer o reconhecimento facial, eles não conseguiriam fazer sozinhos, embora eles sabem usar muito bem o WhatsApp. Não fariam e ficariam com uma série de perguntas, né? E quando você falou sobre construção de imagem, de reputação, que é um dos meus temas como professor de pós-graduação, eu tenho 2 disciplinas, Media Training e Pitching, e tenho uma outra disciplina que é marca pessoal, empresarial e presença digital. Eu sempre falo o seguinte, que para construir uma imagem, para construir uma reputação, uma empresa gasta muito tempo e investe muito dinheiro. Agora, nos tempos atuais, de uma sociedade que a gente vive aí fluida, que tem a questão do mundo digital, eu fiz uma conta recentemente, somando todas as redes sociais, tem mais de 17 bilhões de pessoas penduradas no mundo digital. Então, para perder a tua imagem e reputação, muitas vezes basta um clique. Você trouxe a questão da crise gerada pelas denúncias do INSS. Nós temos um outro caso de uma grande companhia que passou por um momento delicado recentemente. Até que ela prove, como diziam os antigos, que focinho de porco não é tomada, vai um longo tempo. Então, assim, para destruir uma imagem e uma reputação, basta um clique. Então, daí entra o trabalho da comunicação, da construção, mas especialmente na questão da gestão de crise, que é um outro desafio. A gestão de crise ela é fundamental, mas todo mundo esquece da prevenção. A prevenção passa por desenvolver uma comunicação fluida, correta, ética. Não podemos inventar um storytelling que nem a história da Dileto, você se lembra, né? Sim. As histórias, elas precisam ser verdadeiras. O público não tolera mentira. E marcas que se identifiquem com fraude também acabam tendo seus problemas. Vejam o caso das Americanas. Até hoje ela está aí tendo diversas dificuldades por conta dos escândalos que aconteceram. E aí, quando nós vamos para o mercado bancário, há muito medo. A Camila estava comentando sobre a mãe dela. Uhum. Como é o nome dela, Camila? O quê, perdão? Como é o nome da sua mãe e dos seus pais? É Maria e Aparecido. Dona Maria e seu Aparecido, Zé. Nós devemos ficar Mas tem os aqui... apelidos, Sidão e Dorinha. Vamos mandar um abraço pro Sidão e pra Dona Dorinha, né? Provavelmente eles estão vendo esse episódio também, Zé. Com certeza. Camila, você... Vamos compartilhar também. Camila, você deve ficar preocupada quando imagina que ela vai utilizar o aplicativo de um banco para poder fazer um empréstimo, para fazer uma transação. Será que vão enrolar ela? Será que vão fraudar? Agora, dependendo da instituição com quem ela estiver se relacionando, você terá tranquilidade, porque há uma reputação. Lá no evento Corban 360, a gente percebeu todo o esforço que você fez
para levar para a opinião pública informações relevantes e reputacionais de todo mundo que estava presente, mas principalmente do Gabriel Ramalho, que é uma personalidade muito importante nesse mercado. Conta pra gente um pouquinho sobre o Gabriel Ramalho e sobre o workshop Corban 360, que para nós foi muito importante. Legal. Bom, fico feliz aí, né, que vocês gostaram do evento também. O Gabriel Ramalho, assim, tem uma história muito inspiracional, né? Ele é muito jovem, né? Ele tem 33 anos, nasceu em Campinas, aqui no interior de São Paulo, se mudou para Porto Alegre, né? Depois de muito também trabalhar, e se encontrou no mercado, né? Então, ele fala algo que é muito bonito, né? Ele deve muito, né, ao mercado de crédito consignado, tudo que ele conquistou hoje, e tudo que ele tem a conquistar. Então, ele é muito grato ao mercado e tem trabalhado realmente muito, muito mesmo para construir, né, uma boa reputação do mercado, porque, infelizmente, com toda essa crise, os bons, às vezes, pagam pelos ruins. Então, nessa semana mesmo, nós estávamos conversando, e é uma pauta, né, que eu estou levando até para a imprensa, que, com o gancho do que você falou, José, a gente não pode esquecer que também o trabalho de relações públicas é uma prestação de serviço também, né? Então, com todo esse problema que está acontecendo e com toda essa questão da segurança, trazendo de novo o exemplo dos meus pais. Se os meus pais com 70 anos não conseguem fazer o empréstimo consignado por conta de não conseguir, né, mexer no celular, fazer o reconhecimento facial, e se eles estão precisando do dinheiro de forma imediata, o que eles vão fazer? Recorrer a qualquer pessoa, porque, né, se você está precisando do dinheiro, às vezes para comprar um remédio, para comprar uma comida, é algo realmente emergencial. Então, ele trouxe um dado muito alarmante para mim, que muitas pessoas estão recorrendo a crédito pessoal com taxa de juros que chega até 25% ao mês. Meu Deus. É um absurdo. Sendo que, né, o crédito consignado do INSS, ele não pode ultrapassar 1,85% ao mês. Então, 25% contra 1,85% ao mês é uma taxa super abusiva. Como que alguém, né, que está passando por uma necessidade vai conseguir pagar essa taxa de juros? Então, como comunicador, né, acho que além de relações públicas, de jornalista, acho que como comunicador, a gente tem que sempre ter em mente essa prestação de serviço. Então, acho que o Gabriel Ramalho também ele tem feito um trabalho muito bacana em relação a isso. Ele trouxe esse dado, que é um dado que eu também estou levando para os jornalistas. Bacana. Algo interessante também do evento, vou até citar um exemplo, uma repórter que se chama Karina Lignelli, que vocês tiveram, né, o prazer de conhecer também, porque ela foi até, né, o stand, conhecer a história da J17. Ficou impressionada com o segmento, né, tendo um outro olhar, uma outra percepção dos Corbans e desse segmento das fintechs de crédito. Exato, Nascimento. Ela é repórter de economia há 15 anos. Ela passou por diversas mídias super relevantes de comunicação. Só que ela não conhecia o mercado de Corban. Olha. E aí, quando eu convidei ela para o evento, ela levou até para a reunião de pauta, né? Dentro do jornalismo. Passou o dia lá conosco, né? Passou o dia, exatamente, Nascimento. E, né, explicando o que é uma reunião de pauta, você como professor pode explicar melhor do que eu, mas, né, dentro do mundo do jornalismo, né, a gente, né, sempre tem que estar de olho no que está acontecendo, né, no comportamento, na sociedade, porque jornalismo é prestação de serviço, então a gente sempre tem reuniões, né, periódicas para levar as pautas, né, então, dentro das redações jornalísticas também existe uma hierarquia, então, o repórter leva para o editor e eles vão discutindo para ver se essa matéria é de interesse público ou não. Então, quando eu convidei ela para o evento e expliquei um pouco do mercado, ela levou, né, essa sugestão para o editor e para toda a equipe do Diário do Comércio, que faz parte da Associação do Comércio de São Paulo aqui, que tem 100 anos, e eles mesmos ficaram impressionados, né? O mercado movimenta bilhões, e eles mesmos falaram que eles não conheciam e que como que pode, né? Tá debaixo do nariz e a gente não vê, né? Exatamente. E aí ela fez uma matéria muito boa, né? Que vocês puderam ver, né? Sobre o evento.
trazendo, né, não só o Gabriel, não só o evento, mas trazendo, por exemplo, a J17 e outras empresas que participaram também, que são empreendedores, que movimentam a economia, que empregam diversas pessoas e que também oferecem, né, o crédito. E uma informação que eu acho que nem deu tempo para eu compartilhar com vocês, compartilhando agora, foi a matéria, se eu não me engano, foi a matéria mais lida do mês passado, Olha! do portal, e nas últimas 2 semanas é a terceira matéria mais lida. Que Ou notícia seja, boa! notícia muito boa. Então, legal. esse é um retorno muito bom para a gente, né, como comunicador, porque se a matéria está sendo lida, é porque tem essa assunto é prestação de serviço interessante. importante e é de interesse público, Que realmente. bom. E durante o evento, né, nas conversas que eu tive com você e com ela, a gente fez questão de apresentar o J17, a potência, o que ele faz, e algumas coisas que a gente está trazendo, né, Zé? Que é esse olhar de banco de atacado, o olhar de uma instituição financeira séria, responsável, pé vermelho, nascido no interior do Paraná, que quer ajustar esse trânsito, né? E também a história do nosso CEO e fundador, do João Nicastro, que tem uma história empreendedora admirável, uma história que envolve coragem, conhecimento, informação, ousadia, né? A gente fala que ele é um ex-vendedor de geladinho, lá de Arapongas, que se tornou fundador de uma instituição de muito respeito. E nós queremos aproveitar e reforçar um convite, né? Eu sei, Zé, que você tem reuniões hoje aí com o Gabriel Ramalho, mas nós queremos oficializar para você também o convite para que o Gabriel venha fazer uma gravação, passe uma manhã aqui conosco gravando o J17 Talks, né, Zé? E nós compartilhamos muito do ponto de vista do Gabriel, por isso que ele é mais do que bem-vindo aqui. Ele leva informação relevante sobre o segmento para os profissionais que atuam e desejam atuar no segmento de correspondentes bancários. Ele fala muito assertivamente sobre diversificação, sobre técnicas, métodos de vendas, mas da venda consciente, não daquela venda para enrolar o consumidor para comprar aquele empréstimo de mais de 20% de juros ao mês. O crédito consciente é muito importante. E o Gabriel, além de entregar informação relevante para o mercado, ele ajuda na formação desses empreendedores, que é um papel que nós estamos aqui para desempenhar também. Desempenhar esse papel e poder caminhar junto ao lado do Gabriel Ramalho, entregando conhecimento relevante, nos deixaria muito satisfeitos. Então, o convite está realizado, será um prazer tê-lo aqui conosco para compartilhar com toda a nossa audiência os diferentes conhecimentos. Muito bem, por favor, vamos seguir. Já agradeço, né, antecipadamente o convite, né, para o Gabriel, com certeza ele vai ficar muito honrado, muito feliz. Agora é só uma questão de conciliar as agendas, né? Sim, perfeitamente. Continua, Nascimento. Claro, por favor. Nós estávamos falando agora há pouco a respeito de gestão de crise. Isso. Que é um assunto bastante importante, eu não queria deixar ele lá para trás. E eu gostaria que a Camila, especialista em gestão de crise, pudesse falar um pouquinho para nós. Dê o conceito de gestão de crise para a audiência que está chegando agora entender mais ou menos o que é. E se você puder contar um case desafiador para nós, tenha a liberdade de não contar o nome da empresa, evidentemente, por questões de sigilo, mas é bacana conceituar e explicar um case desafiante, qual era o problema, qual foi o desafio, a solução que você aplicou e o resultado proporcionado, porque esse é um tema extremamente valioso quando a gente fala em cuidar da reputação das marcas. É verdade. José, você falou, acho que é algo muito importante na nossa conversa, que é a prevenção, né? Acho que mais importante do que uma gestão de crise é uma prevenção. E é o que eu falo com todos os clientes aqui, né? Todo mundo, eu acho que hoje está suscetível a uma crise, né? Tanto empresas quanto pessoas, né? A partir do momento que você tem uma visibilidade, uma palavra que você fala, uma frase que você comenta, uma foto que você posta, ela pode ser interpretada de diversas formas, né? E você falando assim, eu tô criando figuras, né? Porque antigamente a gente sempre pensava assim, eu tenho uma geração de crise a partir de uma notícia de um jornal,
de uma rádio, de uma emissora de TV. E hoje, não, simplesmente até no teu grupo de WhatsApp, uma empresa, um negócio, um CEO, um fundador, pode estar expondo a imagem de uma companhia e correndo risco de levar prejuízo, né, Camila? É verdade. Você falou até de exemplos, né? Quando a gente fala de gestão de crise, a gente pensa em mídias tradicionais, mas hoje em dia, enfim, existem diversos cases. De fato, né, nesses anos aí de estrada, já lidei com muitas crises, né, de grandes empresas e pequenas também, mas trazendo até um exemplo do que você comentou agora, eu tive um cliente, inclusive aí do Paraná, que é um açougue. Eu acredito que ele, infelizmente, não tenho certeza se ele existe ainda, mas era o dia sem carne, se eu não me engano, e eles fizeram um conteúdo nas redes sociais agradecendo as pessoas que não comem carne, porque sobraria mais carnes para eles. A princípio, né, seria um conteúdo de brincadeira, mas é aquilo, né? Você tem que prevenir, né? Como o José falou. Então, a partir do momento que você posta algo, né, mais ofensivo, digamos assim, você tem que estar preparado também para o que você vai receber. Então, ele não imaginava a repercussão, mas eu lembro que acho que eu estava dirigindo até, aí ele falou assim: Camila, eu preciso de uma ajuda. A gente fez um conteúdo aqui, era uma brincadeira, mas, assim, a repercussão tá super alta e estão agora comentando de boicotar a nossa marca. Nossa. E aí, não foi uma crise numa mídia tradicional, mas foi uma crise nas redes sociais, e é aquilo do poder das comunidades, né? E o consumidor bloqueia mesmo, e o consumidor, ele tem essa força e poder, né? E faz até o cancelamento daquela marca. Marcas podem desaparecer por conta disso. Exatamente, e o poder das comunidades, né? O Corban, por exemplo, é uma grande comunidade super potente, né? Assim como a comunidade dos veganos, de quem não come carne também, e aí foi a comunidade super ferrenha lá nas redes sociais. No final, né, eles acabaram né, depois pedindo desculpas e tal, mas é aquilo, né? Quando foi feito aquele conteúdo, deveria ter sido feito um trabalho de prevenção, que eu também não sabia, né? Então, naquele momento, com aquele cliente, meu trabalho era trabalho de assessoria de imprensa. Eu só fui comunicada quando rolou essa crise. E tem um outro exemplo interessante também. Na época, eu trabalhava numa agência, a gente atendia uma franqueadora, né, de serviços, e o dono, né, que era o meu cliente, né, dono da empresa, ele me ligou e falou assim: Camila, a gente recebeu uma ligação aqui que a Globo tá querendo fazer uma matéria conosco sobre um funcionário nosso que fez uma tatuagem de uma meta da empresa. E aí eu falei: Uau. Nossa, uau. Que dilema, né? Você falando assim, porque por um lado você diz assim: poxa vida, tem a oportunidade de aparecer numa grande rede de televisão. Por outro lado, ele é um assunto controverso, né? Agora mesmo a gente tem um caso, não vamos falar aqui o nome da empresa, mas assim, o quanto isso é ostensivo, o quanto isso é sob pressão, ou quanto isso é liberal da pessoa, né? E naquele momento que ele está dentro da companhia, talvez seja um ato liberal, mas daqui a 4 meses, 5 meses ou um ano, será que vai continuar sendo? Como que você tratou essa situação? Bom, aí veio o jornalismo na veia, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a apuração. Então, assim que ele me comunicou, eu falei: bom, temos que fazer reuniões agora. E aí eu pedi o contato dos funcionários. Naquela época eram 2 funcionários. E aí eu falei: eu preciso entrevistá-los para entender a história, entender o que aconteceu. E aí, de fato, fazendo a apuração, foi uma escolha dos funcionários. Tanto que o dono da empresa, ele nunca fez tatuagem com a meta. Foi uma escolha dos funcionários, e aí eles quiseram fazer a tatuagem, e aí, enfim, é a liberdade, né, de qualquer pessoa, né, não foi a empresa que teve envolvimento, foi os funcionários. E aí, fazendo essa apuração, né, na época eu trabalhava numa agência, então, né,
é isso que vocês sempre falam, que eu concordo plenamente, né? O trabalho, ele é em equipe, né? Então, fui levar, né, para a minha equipe, também na época para os meus diretores, e aí eles disseram que a gente tinha até uma matéria legal para levar para a imprensa, e aí eu fui contra, falei, mas nesse momento a gente tem que agora fazer uma gestão de crise, né, temos um jornalista da Globo que está apurando e talvez saia uma matéria, mas aí o que os meus diretores da época falaram, né, é que a gente tinha uma oportunidade para gerar buzz para a empresa. E aí, na época, embora eu tenha sido contra... Você foi contra. Super contra, mas é aquilo, também não sou dona da verdade, né? E como terminou essa situação? Porque eu estou aqui ouvindo, né, Zé, as minhas disciplinas e os temas que a gente trabalhou, né, mutuamente dentro das empresas. O Zé teve uma agência muito forte de endomarketing, eu trabalho nesse tema aí nas aulas, nas palestras. Eu fico pensando assim, a vontade de pôr a matéria e ganhar repercussão, a questão depois de soltar informação internamente, como explicar para a pessoa que a matéria não vai sair mais, então fazer uma gestão de crise interna, né? Até uma situação dessa faz com que você crie um manual de boas práticas, um manual de, não só de práticas, né, mas daquilo que a empresa vai fazer e vai divulgar, né, Zé? Algumas coisas não estão no manual e elas vão acontecer por base do feeling. Pode ser uma oportunidade. Aí tem que analisar o contexto. Sim. E se ele pode de fato se tornar uma oportunidade. O buzz pode ser interessante, mas minha marca será associada a que termo? Requer uma análise muito cuidadosa. Muitas vezes é melhor abrir mão de uma possível exposição do que depois ter que gerenciar uma exposição negativa. Eu concordo plenamente com a Camila. Com a Camila, né? Não, e essa história... gerou um buzz mesmo. Mas ele foi positivo ou negativo? Aí teve os dois pontos. As matérias que saíram, de fato, elas mostraram a história, né, do que aconteceu. De fato, foi uma escolha dos funcionários. Os donos da empresa não tiveram nenhum envolvimento em relação a isso. Mas, de novo, a interpretação de cada pessoa aí Mas gerou um buzz, assim, saiu nas principais... Na Globo acabou não saindo, mas grandes portais, assim, os principais portais de comunicação do país, eles deram. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela faz faculdade de psicologia, e conversando com ela, de repente, eu soube que... Virou um caso de estudo. Virou um caso de estudo dentro da faculdade. Até quando tatuar a marca da empresa ou a meta, né? A gente tem um caso muito conhecido aqui no Paraná, a gente tem um amigo, né, que é o Mário Gazin, do Móveis Gazin, e o Mário tem dentro de um tempo, e aí é um pouco do que o Zé falou, né? Qual é o momento, qual é o cenário, qual é a realidade. Há 20 anos atrás, eles instituíram de colocar a meta da empresa, pasme, Camila, e gerou notícias também, você vai ver nas redes, na cueca e na calcinha. Tá? Começou no lenço, começou no espelho de casa e foi ganhando outros contornos, né? Hoje, talvez você fazer isso não seria politicamente correto, né? Teria uma série de situações. Agora, frente ao momento também que a gente tem de uma notícia que saiu, né? De uma grande empresa, enfim, em relação à questão do relacionamento com seus colaboradores, talvez eu dissesse assim, vamos esperar um pouquinho mais para fazer essa matéria falando que as pessoas estão tatuando a meta, né? Talvez se pareça um pouco agressivo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque isso alcança diretamente a imagem, a reputação. E aí eu pergunto para Camila, no seu entendimento e na sua experiência, quais são os pilares fundamentais para construir e sustentar uma boa imagem e uma boa reputação? Porque se ela for muito boa, as crises não serão frequentes e quando ocorrerem, elas podem ter uma solução menos dolorida. Eu acho que são muitos pilares, né? Mas o trabalho de relações públicas, ele é diário, né? Você tem que construir um trabalho de fato de credibilidade, né? É uma prestação de serviço para a comunidade, é uma prestação de serviço para os jornalistas. Nós, como
né, profissionais da comunicação, que nós também representamos os clientes, né, para as mídias de comunicação, então são diversos pilares importantes, né, que você tem que estar próximo do cliente, você tem que analisar todos os pontos, estar cada vez mais imerso dentro do cliente também, e às vezes até sugerir, questionar algumas práticas, alguns pontos que são importantes, analisar também, eu acho que os canais de comunicação, né, eu acho que hoje as redes de comunicação são super importantes, né, porque as pessoas têm voz, né, então a gente tem que ouvir o nosso cliente. Então, tem muitos canais, eu sempre leio, assim, Instagram, TikTok, Reclame Aqui, LinkedIn, entre outras ferramentas, para saber o que as pessoas estão falando, né, dos meus clientes, porque isso é importante também, até para a gente, né, para entender, né, o que está acontecendo, alguns pontos que a gente, às vezes, não está vendo. Então, acho que a manutenção diária das empresas. O monitoramento ele é fundamental. Eu me lembro que em projetos de endomarketing, a nossa empresa, a antiga empresa, ela chegou a atender os maiores call centers do Brasil, e num dado momento nós estávamos monitorando mais ou menos 50 mil funcionários de diferentes empresas, e nós nos infiltrávamos nos grupos de Facebook, que eram muito fortes naquela época, para entender o que os funcionários falavam da empresa em determinadas localidades. E criamos vários perfis para poder seguir determinadas pessoas que eram consideradas formadores de opinião. Eram os influencers da época, sempre olhando para dentro. E era perceptível o caminho do início de um estopim. Os padrões eram sempre os mesmos. Começava um determinado núcleo de conflito e isso expandia para toda a empresa de uma forma muito intensa. Isso ainda concentrado num pequeno grupo de colaboradores que entrava naquele perfil da empresa. Se a empresa tinha 3 mil funcionários, naquele grupo tinha uns 300, 400 funcionários, não muito mais do que isso. Agora, quando nós falamos das marcas que estão expostas nas redes sociais, com diferentes canais e também para colaboradores, para consumidores, a gente tem o Reclame Aqui, nós temos o Glassdoor, nós temos o próprio Google, nós temos vários lugares para poder expor as nossas opiniões, boas e ruins. Exato. Então o monitoramento ele se faz ainda mais necessário. E você falando assim, eu lembrei de que quando entra uma postagem, você tem primeiro o canhão de audiência de quem publicou e muitas vezes um canhão duplicado de um comentário que é feito. Então você tem uma série de comentários que são feitos que vão denegrir ou agregar a sua marca, né? Então uma das coisas que eu tenho falado é como é que nós temos trabalhado os detratores da marca e os promotores da marca, os embaixadores, os evangelistas. Vou lembrar aqui, Camila e Zé Manuel, de um caso prático que eu vivi dentro de uma empresa quando eu toquei a área de comunicação e recursos humanos. O convite, o chamamento da direção é: Nascimento, a gente quer que você venha para cá e acabe com a central de boatos, a central de fofoca. O olhar e a visão da companhia é que aquele método, aquele hábito dentro da empresa estava arraigado e era prejudicial. E o que é que eu fiz? Eu lembro que depois até um dos diretores falou: olha, você tirou a Rádio Peão e criou a Rádio Integração. Qual é o problema dentro das empresas? Não é a central de boatos, mas a informação que a empresa repassa. Muitas vezes são poucas informações, são só coisas boas e pequenas, e às vezes a própria empresa tem o hábito de supervalorizar as coisas negativas. Então, como é que você pode gerar informação positiva dentro da empresa e ter o seu colaborador como embaixador da sua marca? Como é que você vai gerar informação positiva para compartilhar com toda a mídia? Zé Manuel. Eu gostaria de ouvir a Camila a respeito disso. Antes eu vou manifestar a minha opinião. Nós vivemos num mundo
onde nós damos voz para todas as pessoas nesse momento, consumidores, clientes, colaboradores, concorrentes, haters, lovers, todos eles. Utilizar esse canal de comunicação, porque nós demos voz a eles. Ouvir esses feedbacks, aprender com eles é fundamental. A empresa ela não pode ter um canal de comunicação de via única. Através de qualquer lugar, Facebook, Instagram, publicidade, podcast, não importa qual seja o canal de comunicação. Ela tem que abrir a via contrária, estar aberta para ouvir e aprender com isso. Aí a gente tem informação que pode ser convertida em ouro. Camila? Sim, tem um ponto importantíssimo que eu acho que você falou, José, quando a gente fala em cliente, né, o window marketing, né, é isso, né, é o interno. Então, quando a gente fala do cliente, não é só o cliente que está comprando, né, o meu produto, está comprando o meu serviço, é o cliente também que está dentro da minha empresa, né, que é o colaborador, que é o funcionário. Então, a gente tem que ouvir ele. Essa semana eu estava ouvindo um podcast que eu não lembro agora quem foi que fez esse comentário, mas eu achei super interessante, porque me fez refletir bastante. Ele falou assim, ouça o seu pior vendedor. Então eu fiquei, nossa, eu nunca, né, como profissional de comunicação, quando a gente, né, tá no cliente, quando a gente precisa fazer essa imersão diária, precisa mergulhar de fato, a gente quer conhecer também os colaboradores, e eu mesma às vezes pergunto para o meu cliente, quem são os principais profissionais, para eu ouvir eles, para até pegar, né, algumas sugestões de melhoria, mas eu nunca, na minha trajetória de, né, quase 20 anos aí, perguntei qual que era o considerado pior funcionário, né, para ouvi-lo. Porque, de fato, a gente tem que ouvir, que é o que o José falou, né, levando para as redes sociais, é o hater, né, que é quem compartilha o ódio, mas tirando o ódio, tirando todo o sentimento, o que ele está querendo falar? É super importante, porque a gente só melhora ouvindo, né, praticando a escuta ativa, do que a gente pode melhorar. É muito fácil ouvir de quem está feliz, né, e é importante, é claro, mas assim, a gente aprende muito também com quem não está feliz, né, com quem tem algumas sugestões de melhoria. Então, isso me fez refletir muito. E aqui um outro produto que a gente faz na Comunicam também, além de relações públicas, é podcast. E tem um podcast que a gente faz, que foi lançado faz um mês. E são 2 artistas, então eles já têm a comunidade deles super fiel. E foi muito interessante, porque quando houve o primeiro episódio, assim, veio uma chuva de reclamações. Eu já fiquei curioso, né? Fala qual é o podcast onde a gente assiste, porque a gente quer assistir também, né? Gostamos de conhecimento. Sim, o Amor, sim, é um Lovecast, ele é apresentado por 2 ex-participantes do Big Brother, que é o Breno e a Paula. E além do Big Brother, ela também participou do programa No Limite e ganhou. Nossa, Lovecast, a gente quer chamá-lo. A gente já convidou o Gabriel Ramalho para vir aqui. Você é o estrategista, é o nosso diretor de estratégia de marketing. E eu sou o abusado aqui da história, né? Eu já quero convidar eles aqui para participar do nosso podcast também, facilita. E daí a gente faz um collab aí no Lovecast. São todas histórias de superação que tem tudo a ver com o nosso negócio. É verdade. Nós temos um produto que é levado para os nossos clientes, para que eles possam impactar a sociedade de forma positiva, entregando crédito para aquelas pessoas que precisam, gerando riqueza e dinheirinho importante para aquela pessoa que está vendendo. A gente impacta uma série de pessoas. E todo esse trabalho é feito de histórias de superação. Tudo isso nos interessa demais, porque todas essas histórias
de inspiração e de aspiração nós precisamos levar adiante, porque nós compartilhamos desse modelo e desse propósito. Legal. Episódio bacana, legal, conversa sensacional com a Camila Garcia falando sobre comunicação. Olha, você gostou desse episódio? Gostou dessa conversa? Como dizem os digitais, curta, comente e compartilhe e acione o sininho. Camila, por favor, suas considerações finais. Agradeço muito o convite, José Nascimento. Foi muito bom essa conversa, né? Muito bom sempre estar com vocês. E faço um agradecimento também especial, né? Acho que com um gancho também aí que o José falou, o meu companheiro de vida, né? Que vocês também conheceram lá no evento, né? O Júnior Leite. Ele, coincidentemente, né? Ele trabalha também no mercado aí de crédito consignado, né? Ele trabalha em bancos tradicionais, né? Mas foi uma feliz coincidência também trabalhar agora no mercado que vocês atuam também com maestria, porque ele também tem sido um companheiro aí para entender, para mergulhar, né? Porque é muito importante, né? A gente vive um país, né? Com muitas desigualdades, a gente nunca pode esquecer, né? Então a gente realmente precisa de crédito para movimentar a economia. Então o trabalho, né, que os correspondentes bancários fazem é essencial, né, para movimentar a economia e muitas vezes salvar vidas, né? Muito importante. Camila, deixa aqui para a nossa audiência uma informação de como eles podem te encontrar, conhecer os seus serviços. Tá. Meu Instagram é Camila, com K, B Garcia, e no meu LinkedIn também é Camila, com K, Garcia. Excelente. Recomendamos que vocês conheçam o trabalho da Camila. Ela desenvolveu um trabalho muito bacana lá no workshop Corban 360, mobilizou toda a imprensa em torno de todos os factuais e estantes, mão na massa, sorriso no rosto e simpatia que importa. Que legal, verdade. Zé, honra estar com você, muito obrigado por mais essa oportunidade. Camila, até uma próxima oportunidade. Para você que nos acompanha, um grande abraço.